Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast da Arbitrato. Meu nome é Thiago Pires Canal, sou sócio, CEO da Arbitrato. Estamos aqui com a Cecília, que é a nossa relações públicas, nosso marketing, com a Alessandra, que é a nossa diretora da parte imobiliária, e com a nossa convidada, com a Fernanda Joaquim Tanos, que é advogada formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, especialista em gestão legal pela Escola de Direito e mestranda em desenvolvimento de negócios e inovação pela Must University. Controller jurídico há mais de 10 anos e fundadora da TL Adsumos Gestão Jurídica, empresa especializada em legal operations e controladoria jurídica. Antes de mais nada, então já passar para vocês, né, para fazer o triplo C. Então, curtir, comentar e compartilhar também a esse vídeo, né, interagir com esse vídeo e dar boas-vindas para a Fernanda, né, e Fernanda, se você puder falar um pouquinho da atuação da tua empresa, que também faz parte da B2L, né? Eu acho que é importante a gente falar que a gente faz parte desse ecossistema de inovação na área jurídica, né? Então, se puder falar um pouquinho que faz a TL Adsumos. Isso. Primeiro eu queria agradecer o convite, Thiago, meninas. Fui muito bem recebida. Então, a TL Adsumos, na verdade, ela iniciou como uma empresa de correspondência jurídica, né, no Brasil todo, atendendo o Brasil todo. E aí o tempo foi passando, a empresa foi evoluindo e hoje a gente já se tornou uma empresa de soluções jurídicas, né? A gente já não traz só mais a parte de correspondência, a gente traz a parceria do advogado correspondente, a gente traz ele de uma forma concreta, de qualidade para dentro dos escritórios. E a gente montou um modelo de gestão baseado em agilidade, né, em controle de demandas, que foi muito eficaz, né? A gente conseguiu entregar melhor aos clientes em menor tempo, uma qualidade melhor, e aí a gente começou a trabalhar na escalabilidade da atividade. E hoje a gente já atende mais de 50 clientes no mundo todo, a gente já tem operação internacional também, não só em correspondência jurídica, então hoje a gente tem consultoria em legal ops, né, que depois a gente vai falar um pouquinho. A gente tem outros trabalhos de saneamento de base, de sistema, adequação de fluxos, né? E a gente também presta serviços ainda de correspondência jurídica. Então, a inovação está aí com a gente desde o comecinho e a gente não para de inovar. Legal. E, assim, falando um pouquinho, a gente se conheceu até um pouco tempo atrás ali no evento da B2L, e é legal quando a gente tem esse networking ligado à inovação, porque a gente conhece pessoas que têm mais ou menos o mesmo mindset, né? A mesma forma de observar o todo, que é o que a gente faz aqui também, né? Na Arbitrato também. E para ti, assim, especificamente, onde é que foi essa chave? Onde é que foi essa sair do direito tradicional, digamos assim? Então, foi bem complicado, porque assim, eu fiz os 5 anos de faculdade, terminei, eu falei, o que eu fiz da minha vida? Fiz a faculdade errada. Eu vi que eu não queria advogar, eu vi que eu não queria ser juíza, delegar, não queria nada. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E fui trabalhando em escritórios, em empresas, né, adquirindo primeiro experiência. E aí eu consegui uma vaga que era uma controladoria jurídica, ainda nem existia esse nome, né? Eu trabalhava como controladoria jurídica de um escritório. Eu era uma pessoa só que fazia toda a logística, contratava as pessoas, mandava a gente para audiência, controlava prazo. Nem centro de custo tinha, né? Então era uma coisa assim muito nova, era mais para administrar.
E aí, a partir daquele momento, eu falei, achei alguma coisa no direito que me agrada, né? A gestão e tal, a logística. E aí, a partir daí, eu consegui só trabalhos voltados na área de controladoria jurídica, né? Então, eu comecei lá, me formei em 2012, né? Mas comecei como controller ali em 2014, 2015. E aí, em 2016, eu tive uma oportunidade de supervisionar uma equipe de controladoria jurídica. E foi ali que eu falei, cara, agora sim. Aí eu me achei dentro do direito. E aí eu fui fazer MBA em gestão, porque assim, a gente também enxerga que a faculdade de direito, ela deixa um pouco a gente defasado no sentido negocial da coisa, né? Na faculdade de direito, por exemplo, a gente não aprende gestão de pessoas. E é uma das coisas mais complicadas que existem, né? Então, eu fui fazer o MBA porque eu precisava refinar algumas competências de gestora, né? E foi muito interessante, porque eu conheci muitas pessoas lá. E foi até no MBA que eu consegui os meus primeiros clientes, né? Que confiaram na minha proposta, no meu modelo de gestão, falaram, não, vamos lá, e aí foi. E nesse momento era o correspondente jurídico. Correspondente Era a jurídico. logística jurídica o teu foco, no meu caso. foco, E eu tinha começado a trabalhar também, porque a empresa ela iniciou em 2018. Em 2017 teve a reforma trabalhista, que permitiu que os prepostos, né, os representantes das empresas, não fossem empregados das empresas. Então, permitiu uma profissionalização dessa função de preposto, né? Então, a gente começou também a treinar prepostos para representar empresas nas audiências trabalhistas. E isso começou a ganhar volume, as pessoas começaram a ver nosso trabalho, e essa também foi uma... Hoje, nós temos três principais ramos, né? Os prepostos trabalhistas, logística documental, no Brasil todo, documento em prefeitura, cartório, tudo, e home equity, que agora essas empresas elas têm feito empréstimo com imóveis em garantia. E aí, quando eles têm que retomar o imóvel, eles pedem a nossa ajuda para ir avaliar o imóvel, para trocar fechadura. Então, a gente faz esse trabalho bem de assessoria voltada para o mundo jurídico. Bem de logística, digamos assim, né? Bem de logística. É um facilities, né? Parece uma mistura de facilities com logística jurídica. É por isso que a gente chama muito de soluções jurídicas, porque eu não consigo enquadrar, falar para você, eu só faço isso. Né? Tem muito campo, tem muito lugar que você pode abordar, que você pode entrar. Às vezes você mesmo dentro do cliente, né? Você dentro da operação do cliente, o cliente fala assim, Fernanda, você pode fazer um negócio para mim? E aí você cria um fluxo para ele, né? Você estando dentro do cliente é mais fácil de você atender, né? Então acabou que a gente foi indo para vários lugares e as pessoas recomendando. Eu até brinco assim que até hoje a gente não fez venda ativa dos nossos produtos. Toda venda até agora foi indicação. Porque a gente queria comprovar mesmo, né? A gestão, a eficiência da gestão e não vender algo ineficaz, né, para as pessoas. Então, agora que a gente está começando a falar um pouco mais sobre isso, mas assim, negócio que não existia foi aposta mesmo. Falei, quando eu saí do último escritório, né, eu falei, bom, acho que dá para fazer uma coisa diferente aqui. E aí, foi na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Aí, acho que a empresa tinha 8 meses, eu até contei para as meninas, eu engravidei da minha filha. 8 meses. E aí, enfim, deu tudo certo, né? Estamos aqui hoje. Mas foi uma caminhada aí de 6 anos, né? Então, é muito trabalho, é muito investimento em inovação, né? Porque inovação que a gente fala não só inovação tecnológica, né? Inovação de você educar as pessoas a pensarem de forma criativa, né? Que eu acho que essa é a parte mais difícil, porque a criatividade ela é uma competência a ser desenvolvida, né? E a criatividade ela é importantíssima para a inovação. Né? Então, dentro da empresa, a gente costuma trabalhar essa parte de educação, de criar linha de raciocínio para fazer as coisas, de ter local para trabalhar a criatividade dentro das tuas habilidades, né? Porque a gente pede um pessoal aí
que pense fora da caixa, mas eu acho que a gente tem que administrar isso dentro da nossa empresa também, né? De forma corporativa, trazer a inovação como cultura, né, da empresa. Então, e isso tem que ser ensinado. E ensinar é um investimento a médio e longo prazo, né? Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Então, Sem dúvida nenhuma. Concordo contigo. Mas e vocês, na Arbitrato, bom, óbvio que arbitragem e mediação online é um negócio, assim, por si só inovador. Qual foi o maior desafio? São muitos desafios. Muito, não dá para escolher um, né? Muitos desafios, assim, Fernanda. Eu acho, assim, que todo dia tem desafios novos. O primeiro desafio foi colocar a pedra fundamental, iniciar, e aí logo em seguida vem novos desafios. Agora eu particularmente estou com um desafio aí da parte de negociação, de trabalhar em cima e de cada vez mais aprender um pouco mais e implementar a parte de negociação, o desafio de trabalhar a inteligência artificial, estudar a inteligência artificial para entender qual que é o nosso papel enquanto plataforma. Enfim, eu acho que nesse ramo da inovação, eu acho que a gente está sempre com a mente inquieta, né? Está sempre com a mente pensando assim, o que a gente vai fazer agora? O que vai aprontar agora? Que a gente falou, soluções jurídicas. Está em aberto. O que eu vou fazer? Chama a gente para conversar. Daqui amanhã vai surgir novas coisas, a mente está inquieta e vai surgindo outras coisas ali e vai tendo novas soluções e você vai ajustando tudo isso aí, né? Bacana que você falou, Fernanda, da criatividade. No meio jurídico, ela não é muito estimulada, não é uma habilidade que as pessoas elas são acostumadas a desenvolver. O profissional do direito, ele aprendeu a pensar de uma forma e ele continua pensando daquela forma e é muito difícil para ele sair de tudo isso e começar a pensar de uma forma diferente. E para a inovação, isso é muito importante e realmente começar a pensar dessa forma, ela demanda tempo, aprendizado, ela demanda acerto e erro, porque pensar diferente também tem riscos, muito riscos. E uma coisa que você me falou antes, que o profissional do direito não gosta de arriscar, ele não vai arriscar, se ele sabe que tem um caminho que é certo, ele vai seguir aquele caminho. E aí é muito esse processo, mas uma vez quando você começa a pensar dessa forma, você não consegue mais sair, você está pensando disso sempre. E aí o Thiago tem uma analogia que eu acho sensacional, ele sempre fala para as pessoas, que é a do mito da caverna, que ele conta, ele traz a inovação dentro do mito da caverna, e eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre isso. Estudante que não leu esse livro, tem que voltar para o primeiro ano? Volta, né? Volta, né? Teria que voltar. O professor mais chato falar, se você não entendeu também, volta. Volte a ler. Volta também, né? Não, eu na verdade... Eu brinco, né, um pouquinho sobre o mito da caverna com o pessoal, mas é o fato da gente poder entender que é o despertar. Quando você pensa assim, vou inovar, vou fazer inovação dentro de um ramo que é tão tradicional, onde se pensa eu estava Tava fazendo uma aula de inglês agora, antes aqui de vir para cá. E daí ele tava falando do lado esquerdo e do lado direito do cérebro, né? Então, quanto que a gente no lado esquerdo, lado racional, lado direito, lado mais emocional, mais criativo, né? Então, quanto que nós somos treinados dentro do direito para usar o lado racional. Exato. Mais dedutivo, mais fazer essa análise. E a gente não é treinado de forma geral, até a própria educação lá atrás também não é muito treinada para
fomentar a criatividade, enfim, então é um despertar. Você sai, de uma certa forma, você sai daquela obscuridade da parte de criatividade, da parte emocional, e você desperta para explorar um outro campo, que é esse campo mais da outra parte, do outro lado, né? Identificar outros problemas, identificar como solucionar outros problemas. Então eu costumo fazer essa analogia com o mito da caverna, porque o mito da caverna ele é muito clássico, ele serve para é muito É meio Caio, Tício e Mévio. você consegue, é um despertar, né? É um despertar, o mito da caverna é revivido tantas vezes, né? Daí o Star Wars, o despertar da força, né? Os filmes acabam eventualmente trazendo isso em anedotas às vezes. Exato. Né? Então, de vez em quando eu acabo falando, né? Aí até vira tese aqui de podcast, né? Enfim. Eu acho que tá tem tudo que escrever certo. um artigo científico sobre a sua tese, Talvez né? o mito da caverna e a inovação. Inovação. Aí, ó, um lado muito bom a ser explorado. Case, né? Porque assim, a criatividade, ela é muito trabalhada nos primeiros anos, né, da pessoa, né? Então, na educação infantil, você vê que as escolas têm. Só que vai passando o tempo, as pessoas perdem o interesse nisso, porque o ponto focal da escola é que você faça uma boa faculdade, que você tenha uma boa profissão. Então, a criatividade, ela acaba ficando em segundo plano, né? Você vai trabalhar isso em aula de artes, em aula de teatro, né? Uma coisa... Então, a própria rotina, ela não dá espaço para nós sermos criativos, né? Tipo, você tem um monte de atividade para fazer no dia, você fala, cara, que horas que eu vou pensar em inovação se eu tenho, sei lá, 30 acordos para fazer, né? Então, e é aí que vem a parte da empresa. É falar assim, não, tudo bem, a gente tem uma operação, mas espera aí, a gente tem uma outra prioridade, que é abrir a cabeça das pessoas para que as pessoas também pensem de forma inovadora, né? Porque a inovação, ela é um processo interno corporativo. Não adianta alguém de fora vir falar assim, Ale, eu vou colocar a inovação no Arbitrato de ponta a ponta. Não adianta, esquece. Quem consegue falar sobre inovação é quem está dentro, né? Então, a gente precisa aprender, porque e tem um outro ponto muito interessante da criatividade, que uma das variáveis da criatividade, para você ser criativo, é a escassez. Então, quanto menos você tem, mais criativo você é para achar uma solução. E o brasileiro, por si só, é criativo, né? Opa! Não precisaria nem de muito. É o país dos memes, a gente é conhecido por isso. Né? Então, eu acho que falta só um pouquinho de direcionamento. Eu costumo dizer que a criatividade é assim, ela tem 3 etapas, né? Ela tem o desenvolvimento dentro para a pessoa, tem o explorar, né? Que tanto o gestor quanto a pessoa vai explorar a criatividade dela, e depois vai direcionar para o que você quer que ela faça, né? E direcionar para o contexto. Então, na Arbitrato, eu vou direcionar o pensamento da pessoa para me trazer uma solução de uma dor que a Lê tem hoje. Né? Então, direcionar essa energia criativa, né? Isso é muito importante. E por isso que isso tem que se ter dentro da empresa, porque no dia a dia você não faz. Você não chega em casa e fala assim, vou brincar no chat GPT. Você não faz isso. Assim, eu faço. O Thiago faz. Eu faço também, vou brincar, vou tirar um sarro com o chat GPT. Vou conversar com ele, bater um papo tete a tete. Tete a tete. Não, mas eu acho que o caminho é por aí. E escutando você falar, me lembra um pouquinho. Eu fiz lá atrás, eu participei tem um programa do Google, ali o Startup Weekend. Sei. Você participou? Eu participei. Falam que é insano. E é muito bacana, assim, porque ele trabalha a criatividade muito ligada ao propósito, né?
Então, você achar uma dor de verdade, qual que é a dor que existe? Qual que é uma dor de verdade que você pode solucionar e a partir disso você trabalhar para você formar de fato um propósito, né? E aí, tendo um propósito muito sólido, você consegue passar para todo mundo dentro da tua empresa o que nós temos de propósito. Olha, nós vamos fazer isso, nós vamos desjudicializar Exato. conflitos, vamos tirar do judiciário conflitos que hoje estão sendo judicializados. Vamos mudar a rotina dos advogados, das partes que reiteradamente vão ao judiciário e que eles podem ter uma outra alternativa para resolver seus conflitos que não só o judiciário. Então, quando você tem esse propósito, a gente aí joga na mesa o problema. Exato. Como que a Cecília vai resolver, como que a Alessandra... Aí o caminho de cada um. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Se também eu for lá e colocar, aí não é elas. Você tá dando uma ordem, né? Eu tô indo lá na caverna dizendo, ó, vamos lá. Faça isso, faça aquilo. Vamos lá, ó, tem esse caminho aqui. Agora, como que cada um vai sair da caverna? Como que cada um vai andar? E qual o caminho que depois que saiu cada um vai trilhar? Aí é o caminho de cada um, né? Cada um por si. E quando a gente fala aqui, o pessoal pode achar, nossa, mas a inovação parece tão longe, tão distante, tão difícil. Tem um livro para os nossos racionais de plantão, ele é ótimo, ele ensina como o cérebro cria. Eu, inclusive, indiquei esse livro para a Fernanda, e ele é sensacional. Ele fala que o cérebro ele cria de 3 formas distintas. Ele cria quebrando as coisas, distorcendo alguma coisa que já existe e agregando, ou na combinação desses 3, ou de 2, de formas diferentes. E esse livro, ele traz todos os exemplos possíveis e imagináveis. Então, ele vai olhar desde a filosofia grega, como que o cérebro criou em cima de outras coisas ali, até mesmo Picasso, vai olhar os astronautas, vai olhar o para-brisa do carro, como que teve a criação do para-brisa do carro, e são assuntos muito diferentes e que funcionam da mesma forma. Então, se funcionam de todas essas formas, para tantos assuntos, no direito também é. E aí, acho que a Fernanda pode trazer um pouquinho da operação dela, um pouco, contar como que vocês fazem diferente ali na prática, para o pessoal ver alguma coisa mais tangível. Uhum. Legal. Então, na TL, a gente começou todos os nossos controles da maneira mais simples possível. Planilha de Excel. Eu mal sabia mexer em planilha de Excel, mas é o jeito de controlar. E aí foi dando certo, só que a gente chegou num ponto que a escalabilidade dentro de uma planilha de Excel, ela já não seria organizada. Então, eu já precisei pensar num sistema. Que sistema que vai ser interessante para a minha atividade? Não é um sistema, por exemplo, de controle de prazos. Não é um sistema jurídico qualquer, né? Então, aí a gente foi buscar no mercado. Na verdade, até a terceira etapa, mais para frente, é a gente criar o nosso, né? Mas aí é uma coisa um pouco mais complexa, porque aí o investimento, o Thiago pode falar melhor, é alto. Complexo. É complexo. E hoje a gente trabalha com um sistema de gestão de demandas, de processos, como se fosse um Trello, né? E aí a gente cria fluxos personalizados por cliente. Então, o cliente entra lá, a gente senta, faz uma reunião com ele e fala assim, qual que é a sua principal, qual que é a sua principal dor? O que você quer melhorar? Como que é hoje o caminho? E aí a gente senta com ele e analisa, né? Porque, como eu falei para vocês, a inovação ela tem que vir de dentro. Então, não adianta eu, como consultora, chegar e falar assim, não, você tem que inovar aqui, né? E aí a gente vai seguindo isso com o cliente e de forma parceira, assim, de falar assim, olha, eu quero entrar na sua operação, você quer que eu assine o quê? Termo de confidencialidade, Assino, mas a gente quer entrar na sua operação para entender. E aí, a partir desse momento que a gente implantou o sistema,
aí as coisas ficaram muito mais fáceis. Como escalável, assim, sem problema, sabe? Eu consegui atender numa mensuração, assim, não tão exata, mas eu consegui manter o mesmo lead time atendendo 4 vezes mais clientes com o sistema. Um sistema simples, né, de controle de demandas. E aí agora, na terceira fase, mas é uma fase que é um projeto, porque qual que é a intenção? A gente fala muito da B2L, né, porque a B2L realmente é uma precursora nesse assunto, e tem também, até indico para os advogados que queiram seguir, a CLOC, que é CLOC. É uma comunidade de legal operations, né? Então, são advogados corporativos ou de escritório que trabalham com inovação. E inovação de todos os sentidos. E isso ajuda muito a gente começa a ver as coisas acontecendo, e você fala assim, cara, dá para eu colocar isso no meu fluxo, dá para eu melhorar uma parte do meu fluxo aqui com essa solução. Ou não, vou ter que refazer. Que eles gostam muito de falar na inovação é o pivotar, né? É quando você vê uma decisão, você fala, puta, preciso pivotar, preciso trocar, mudar. Então, isso facilita também, né? Quando você tem um sistema e tudo mais. E aí, essa terceira fase seria um projeto para criar um ecossistema mesmo, né? Em que todas as soluções jurídicas estejam no mesmo espaço de fácil acesso e fácil controle para os clientes. Então, assim, tudo. Ele não sabe como emite uma guia no TJRJ. Ele não sabe como, sei lá, emite uma certidão de dados cadastrais lá em Piauí, né, no Piauí. Então, ele ter um lugar, um ecossistema que ele consiga acessar tudo isso, né? Eu acho que é a proposta que vocês trazem. E é uma dor pro advogado. Isso, porque muda o estado, é como se você não soubesse nada. É uma arbitrariedade, assim. Você mudou o sistema burocrático, muda como é que funciona cartório, muda como é que funciona junta, muda como é que funciona tribunal, muda todo o sistema burocrático. Parece que ele tem a lei é uma só, ok? Mas aplicações, procedimentos internos diferentes, e tem as suas variações, né? Sistemas diferentes. Exatamente. Né? E eu acho que o ponto principal aí talvez é a necessidade que o advogado tem de ter isso mais na mão. Mais na mão. É que aí ele às vezes tem que chamar o TI, porque ele está com dificuldade de entrar no sistema X ou Y para poder trabalhar, e né, às vezes tem que instalar o Java mais antigo. Encheção de saco, né? Às vezes tem que PJE que adora travar, tem umas coisas assim. Mas assim, eu não sei nem se eu posso fazer uma pergunta. Eu fiquei curiosa, porque assim, eu fico imaginando uma área criativa como marketing né? Geralmente o marketing é uma área criativa. Como é que é entrar num mundo conservador, completamente quadrado? Porque a gente é quadrado, né? É agora que a gente está falando de inovação, né? Então eu acho que isso deve ser muito impactante também para uma área que tradicionalmente é muito criativa, né? Como é que é usar camiseta no meio do terno e gravata? Vou aumentar a pergunta aqui. Gostei. É difícil usar a camiseta no meio do terno e gravata. Porque a gente chega com uma mentalidade, e eu falo isso de outras pessoas também, que eu conheço que trabalham que atendem clientes jurídicos, e a gente chega com uma mentalidade, e é uma mentalidade muito aberta, não tudo pode, mas muita coisa pode testar. Então a gente tem muita liberdade, você chega no meio jurídico, as coisas, você tem espaço para fazer, mas elas têm que ser feitas de uma forma um pouco mais suave, um pouco mais... Não pode chegar chutando a porta. Fazendo TikTok com marketing de guerrilha não funciona. Deixa o marketing de guerrilha para moda. Então, pensar também... E aí é um desafio diferente. Você pensar como que você pode inovar
nesse meio, como que eu posso fazer diferente do que todo mundo faz, sem quebrar as regras do jogo, sem ofender, sem impactar negativamente. E tem muita regra, né? Tô aprendendo ainda. Tô aprendendo ainda, dependo desses dois aqui, que às vezes posta um negócio, eles mandam mensagem, Cecília, não rolou. Não ficou legal esse destaque. Como é que pode ficar legal, então? Me ajuda a pensar. E é pedir ajuda. E aí, na inovação, tanto dos dois lados. Inovação é pedir ajuda. Eu não sei, eu vou pedir ajuda para quem sabe. Exatamente. É um sistema colaborativo. Inovação não tem. A gente não sabe tudo, não vai saber e não vai conseguir adquirir conhecimento suficiente para saber de tudo. Esquece. Você vai precisar de ajuda, colaboração. E eu acho que é importante. É nessa que a gente cresce, né? Nessa que a gente cresce, que os negócios crescem. Então. Sim, sem dúvida nenhuma. Aproveitando, Fernanda, que tu estava falando do teu negócio, como é que você... Ontem eu tive uma conversa com um professor lá da Bahia, e daí ele fez várias perguntas, assim, e várias perguntas reflexivas, assim. Eu fiquei pensando, assim, depois nas perguntas que ele fez. Mas uma me chamou a atenção. Ele me pediu como é que eu via o meu negócio do ponto de vista da formação de uma comunidade acerca do negócio. Uhum. É uma pergunta bem assim subjetiva e extensa, né? Acho que eu vou estender a pergunta para você. Misericórdia. Percebeu que ele não respondeu, você... né? Exato, ele não achou a resposta, ele vai jogar batata quente. Joga pra ler lá. Eu vou falar o que que eu acho, assim, né? Por exemplo, como a gente trabalha no mundo online, no caso da Arbitrato, né? A gente criou uma comunidade que é digital e que tá... ela, acho que tem, né? Tem pessoas que estão lá na Bahia, tem pessoas que estão em Santa Catarina, em Curitiba, tal. Então, eu acho que aí individualmente cada um dá a sua contribuição, mas em conjunto é uma tribo, dá para se dizer assim, porque tem o Instagram, tem o site, tem... então, de uma certa forma, a Arbitrato hoje ela é digital, né? E assim, uma comunidade digital. Uma plataforma, bem digital. né? Tanto, né, na parte de pessoas, né? A gente contrata também pessoas para trabalhar para nós de forma digital, quanto também as pessoas que nos procuram. Então, né, um tempo atrás eu tive a gente teve lá no evento lá em Floripa, lá no Summit lá. Daí o pessoal olhou, mas eu uso a cláusula de vocês já faz tantos anos, 4 anos, sei lá. E a gente não fazia a menor ideia, né? Então, isso é a proporção que toma a comunidade, né? Comunitária, que é o que a gente faz. A gente tá fazendo aqui, né? Agora, isso, né? Então, o que você acha em relação à tua empresa? Jogar a bomba de volta para ti? Eita, nós. Isso é difícil. Assim, a TL Adsumos, ela funciona, por incrível que pareça, de forma 100% remota. Cada um tá em um lugar, né? Então, assim, a gente não... É uma plataforma digital hoje, mas a gente já tem uma operação, por exemplo, que se encaixaria tranquilamente numa plataforma digital, né? Eu acredito que, assim, a criação de modelos, de comunidades virtuais, assim, ela é muito mais fácil agora, né? Ela tem sido mais difundida agora. E hoje, qualquer assunto pode gerar uma comunidade, né? Desde que você ache pessoas ali que pensem, né, da mesma forma e com o mesmo propósito.
Eu acredito que assim, o mundo digital ele tem alguns desafios e até a gente acaba entrando em criatividade de novo, né? Porque o meio digital, eu acho que ele atrapalha um pouco no engajamento, né? Na construção daquela unidade, daquele time, né? Enfim, uma estrutura sólida. Então, eu acho que o trabalho... Da equipe, né? Falando da equipe internamente. Exatamente. E até fora, assim mesmo, eu acho que é mais difícil da gente engajar quando estamos apenas num ambiente digital, né? Eu acredito que a gente precisa trazer também um pouco para o mundo físico, né? Até porque, assim, a gente não falou sobre isso, mas existe um impacto muito grande geracional, né? A gente fala aí de geração Z que, cara, internet, caras fazem horrores com o celular. Mas a gente está falando com advogados que escreviam em máquina de escrever, que escreviam... Né? Como que você vai acostumar uma pessoa que trabalhou a vida toda de uma forma a entrar num ambiente digital? Né? Então, é um processo também. As pessoas têm que se acostumar, e aí as gerações vão passando. A nossa geração já está mais habituada. Os mais velhos, né? Nossos pais já... Qual que é a senha do meu e-mail? Né? Já não tem muito essa facilidade. Mas é uma construção. Né? Eu acho que as gerações mais novas também, elas vão trazer muita coisa nova que vai melhorar, talvez... nesses gaps que a gente tem de relacionamento interpessoal dentro de plataformas, né? Eu acho que o pessoal está um pouco preocupado demais com tecnologia e a gente está esquecendo um pouco das relações humanas. E é isso que a gente não pode perder também. A gente tem que manter a relação humana no ambiente digital. Eu acho isso importante. E passar isso para os mais jovens. Porque os mais jovens já têm o costume de viver no metaverso, né? No ambiente completamente digital. E perdem um pouco da noção da realidade. Então, é um trabalho difícil. É loucura, assim. Aí tu tá me lembrando quase as aulas de sociologia. Tô falando, sociologia política. Sociologia, viu? O Max Weber. Ixi, Maria. Tu tá quase me lembrando, Durkheim. Durkheim. Tá. Nossa senhora. Tu tá fazendo uma... Alô, professor de filosofia. Tá imaginando. Mas é um pouco isso, a questão da relação, né? A relação social, a necessidade que a gente tem como ser humano de se relacionar no meio físico. Embora tenha metaverso, inteligência artificial, tenha um monte de questões, né? Exatamente. Assim, a gente acha muito legal quando você entra num site, aí você precisa do suporte, aí você entra lá no boot. Só que chega uma hora, né, no boot, lá no robozinho que vai te dando as respostas. Chega uma hora que você quer falar com uma pessoa. Você não quer falar com o boot. E aí você fica lá, qual que é a opção para falar com uma pessoa? Então, assim, a gente também tem que tomar um certo cuidado de não automatizar coisas que não dão para ser automatizadas. Né? Que é a essência do trabalho do advogado, né? Não dá para ser automatizado. Agora, como ele faz... A criatividade dentro né, a parte criativa do processo, ela não pode ser automatizada. Nem tem como ainda. Nem tem como. Eu acho que nem... E nem deve, né? Nem deve, exatamente. Nem deve, né? Pelo contrário, é uma dádiva nossa, né? É um dom nosso. A gente tem o dom de ser criativo e a gente pode trabalhar nisso e melhorar. Então, é o que nos diferencia da máquina, né? A máquina, ela vai fazer o que a gente está mandando ela fazer. Por mais que a gente queira, né? Porque às vezes, que nem aquela conversa que a gente estava tendo, o mais difícil é lidar com pessoas. Mas o mais complicado das empresas é o RH, né? É o RH. Então, a gente vê que por mais que a gente queira automatizar tudo e ir tudo pro digital, o mais importante é essa interpessoal, né? Então, a troca, né? A troca, né? Você sente que a pessoa tá na mesma página que você e tal.
O RH, ele é um desafio, eu acho, assim, para qualquer negócio, né? Eu costumo brincar que, assim, me deu 1 quilo de trabalho, mas de gerenciar pessoas é um negócio que demanda muita energia nossa, né? E ensinar, acho que ensinar as pessoas a pensar de forma inovadora, cara, é um trabalho ainda mais difícil. E isso ajudaria, por exemplo, no RH, né? Que a gente até chegou a falar um pouquinho sobre rotatividade de funcionário, né? Quando você trabalha ali a criatividade, a pessoa vai se mostrando engajada e tal, a probabilidade de você reter aquele talento é muito maior, né? Ao passo que se para ela é mais, não tem o lance do propósito, né? A pessoa não compreende o teu propósito e não veste a tua camisa por baixo, a camiseta por baixo da camisa. Mas, Sim, independente se tem um terno por cima. Exatamente. Não adianta. Tu ficou com o terno na cabeça, né? Fiquei com o terno na cabeça. Eu vou levar isso pra vida agora. Então, é isso. As pessoas também precisam aprender um pouco isso, né? O descompromisso... cara, se a pessoa é descompromissada com a inovação, com o que tá por vir, com as ferramentas... Não é pra ninguém ter medo de inteligência artificial. Ninguém tem que ter medo de inteligência artificial, né? A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não vai fazer nada que você não disser para ela fazer. Saiu até uma reportagem, achei super interessante. Faz uns 6 meses, saiu no G1. Um menino que passou nos concursos mais concorridos do Brasil. E como ele estudou? Ele ensinou o ChatGPT com as matérias e como cada examinador via, a leitura de cada examinador, e ele pediu para o ChatGPT fazer as perguntas como se ele fosse o examinador. Então, ele ensinou o ChatGPT a avaliá-lo. Então, ele tem que aprender para poder ensinar para o ChatGPT, e aí ele potencializou o processo de aprendizagem dele. Nessa brincadeira, ele analisou o conceito pelo menos umas 3 vezes. Nessa, você já fixou, né? E mais o robô te ajudando ali a falar, não fale sobre esse assunto, não fale sobre aquele e tal. Cara, e isso com uma ferramenta grátis, tá? Não foi com a paga. Então, olha a potencialidade, né, do negócio. Isso a gente estende para tudo, não só para concurso, para tese de mestrado, para qualquer coisa. Até a gente recentemente agora a gente está renovando todos os treinamentos da TL. E eu falei assim, vou fazer um teste. Tava começando a testar prompt, né, que é os comandos tal que você dá para inteligência artificial. Eu falei assim, vamos ver se o advogado é tão bom assim, porque a gente é maravilhoso de linguagem, né? Vai, escreve um negócio pro juiz, o juiz fala assim, nossa, quanta palavra difícil. Agora vai você falar um negócio pro ChatGPT. Desculpe, não entendi o que você quis dizer. Você tem que ser muito claro, específico e pontual. Você tem que saber o que você quer perguntar. E aí ele vai te responder. Agora, se você não souber o que perguntar... Então, isso é muito importante também, atualmente. É você mais perguntar, né? Do que você saber a resposta. Não, qual que é a pergunta que eu faço para chegar nesse resultado? A chave tá na pergunta que você faz. E aí ela traz o resultado para você. Mas é um trabalho, é aquele negócio, tem que ficar brincando com o ChatGPT final de semana, sabe? É teste, é erro e acerto, que nem a Cécia falou, né? Tem muito jeito, não. É o gênio da lâmpada. Ele só vai atender aquilo que você efetivamente pedir. Exato. Se você não pedir certo, exatamente, ele não vai atender. Não vai. Mas é fantástico. Olha, você já me deu umas ideias já. Aí, ó. Não vai dormir essa madrugada. O Thiago vai quebrar as ideias dela, vai distorcer, ele vai agregar. Aí, ó. Ele vai fazer tudo. E vai construir, muito provavelmente, um outro conceito, uma nova ferramenta, uma nova ideia. Isso é muito certamente legal, um novo GPT robô vai surgir na minha conta lá. Meu Deus do céu. Depois dessa... Tu me deu umas ideias aí boas. Ó, viu? Depois eu quero ver, ele vai ter que filmar e mandar pra mim. E falando em ideias, vamos lá. Essa é uma pergunta
para os nossos ouvintes, para vocês responderem para eles. Onde mais vocês veem espaço para inovar no setor jurídico? Quais áreas e processos estão mais carentes de inovação? Eu acho que tem Putz. um universo de soluções. Um universo de soluções aí dentro dessa área aí que assim, hoje talvez a grande dor dentro de um escritório da advocacia é essa, né? Ter que ficar não só a logística, como a questão burocrática de ter que estar em vários ambientes e De formas diferentes. Daí ele então eu acho que vai surgir muitas, já tem, né? Mas eu acho que vai surgir ainda muitas aplicações para isso. Acho que o judiciário do Brasil tem, parece que é 26 ou 27 sistemas diferentes diferentes de controle de processo. Né? Então, ainda tem mais o extrajudicial, tem IBAMA, tem as PROCON, tem... Seria uma olha só quantos né, sistemas que tem diferentes, né? E que aí, em tese, será que eles se conversam? Será que você consegue compilar dados, né? Semana passada eu participei de um curso e daí foi muito bacana, que daí teve duas pesquisadoras que fizeram um trabalho em Singapura. Pegaram o judiciário de Singapura, daí, todos os eventos do judiciário estavam traqueados. Então, chega a um ponto de chegar assim, a Fernanda entrou no judiciário 3 anos atrás e a Fernanda voltou de novo agora. Por que a Fernanda voltou? E fazendo essa pergunta. Olha só que pesquisa interessante, né? Analisar contumácia. Analisar por que o cara entrou de novo. É a jurimetria, né? Por que ele entrou de novo aqui? Será que aquele conflito foi resolvido? Será que não? O mesmo assunto, não é? É o mesmo assunto, não é? Então elas fizeram uma pesquisa quantitativa e qualitativa, assim, sobre isso. E muito legal o resultado, ver o que acontece, né? E eu imagino o que aconteceria se a gente começasse a unificar e fazer realmente um big data de tudo que acontece de fato e acumulando de fato e o quanto que você teria de dados, quantas pesquisas que talvez poderiam ser realizadas, né? A qualidade dessas pesquisas seria muito, muito grande, né? Você abriria, inclusive, para pesquisadores de fora do Brasil também fazer pesquisas. Enfim, eu entendo que tem um campo enorme, né, de implementações, de inovações que não se restringe só à inteligência artificial, que dá para fazer, né? Tem bastante coisa. Eu acredito que talvez um campo que careça um pouco mais de inovação, eu não acho nem que é o campo, eu acho que talvez é o tipo de negócio. Eu acho jurídicos de empresas, geralmente, mais abertos à inovação, né? E tem até mais políticas de inovação até dentro da própria empresa. Já vejo uma outra forma com os escritórios. Os escritórios, assim, a minha percepção, né? Que parece que estão um passo atrás dos departamentos jurídicos. Eu não sei se é pela liberdade, eu não... Assim, precisaria talvez fazer uma pesquisa sobre isso. Mas, porque assim, o que a gente acaba dividindo, né? Não existe um conceito
específico hoje sobre legal operations, né, que é uma área do direito que trata justamente de dados, de eficiência e tudo mais, e controladoria jurídica. Geralmente a controladoria jurídica ela é mais voltada para escritório, para aquela rotina técnica e tudo mais. Eu vejo que esses dois nichos têm percepções diferentes. Escritórios estão mais preocupados em achar um sistema mais barato que seja e o mais eficiente possível, que consiga trazer controle de prazo, financeiro e contabilidade no mesmo sistema. Sabe quando eles vão achar esse sistema? Quando eles criarem esse sistema. Exato. Só quando eles criarem esse sistema. Porque o sistema do mercado, ou você compra uma coisa, ou você compra outra. Ou você paga um módulo à parte, ou você... Então, eu já sinto que dentro de departamento jurídico, o tema é abordado de uma forma talvez um pouco mais sólida. Eu acho que o pessoal está investindo mais em inovação dentro dos departamentos jurídicos. Não que não exista escritório de advocacia, mas tem muito... O Brasil é enorme, né? E tem muito escritório de advocacia que controla carteira de processo em Excel. Não sei como não perde prazo. Não faço a menor ideia, né? Ou que controla, por exemplo, tem escritórios que tem célula de acordo para fazer em massificado, né? Talvez essa também fosse uma área interessante para inovar, talvez trazer para arbitrato, para o extrajudicial, uma forma, assim, separada, sabe? Não pré-judicial ou diferente mesmo, né? Então, eu acredito que tem muito mercado e quanto mais... o mercado da inovação, ele é muito nichado, né? Então, a pessoa que está dentro de tributário, por exemplo, ela vai conseguir trabalhar um monte de coisa dentro de tributário. Ela dentro do civil vai conseguir trabalhar um monte de inovação dentro do civil. O escritório, o departamento como um todo, vai conseguir. Então, tem muito campo. Inovar é você trazer ideia que vai melhorar uma dor, uma complicação sua. Pode ser uma ideia simplicíssima. Tem até uma história, não vou contar ela inteira porque ela é grande, mas que eles contaram no MBA. Eu não sei se vocês conhecem a história da caixinha de pasta de dente. Uma fábrica gastou milhões, né, numa máquina, colocava a pasta de dente dentro da caixa e já colocava na caixa para entregar, já botava dentro do caminhão. Essa máquina começou a dar problema e a pasta de dente não era colocada dentro da caixinha. E aí chamaram o técnico foi lá, arrumou, não resolveu o problema. Chamou de novo, não resolveu o problema. Aí, de repente, o supervisor viu que a operação não falou mais nada, né? Será que consertaram, não sei o quê? Quando ele foi lá ver, os funcionários da operação tinham colocado um ventilador na frente da máquina. Então, toda caixa que não tivesse a pasta de dente dentro, ela voaria da esteira. E ela não iria para a caixa final. Olha que ideia simples. Tipo, e olha quanto a empresa gastou na máquina, milhões, e não conseguiu nem consertar. E a operação, com um ventilador, resolveu o problema. Então, eu acho que o melhor espaço para inovar é dentro da operação. É dentro da operação. É você entrar na operação e falar assim, como isso é feito, por que é feito assim, né? Então... Mas, respondendo a sua pergunta, o mercado é muito amplo. E inovação tem em tudo que é área. Hoje, quem quiser ir para essa área vai ter futuro garantido. Poxa, Fernanda, muito bacana ouvir você falar de inovação e de realmente trazer a implementação que você fez na sua empresa, né? De forma tão simples, mas que gerou uma eficiência tão grande, gerou resultado. Então, acho que é realmente isso, né? O que a maioria das pessoas percebe é que inovação, né, associa inovação a uma tecnologia disruptiva e nem sempre é assim, né? Muitas vezes é fazer o simples, o básico, muito bem feito, de uma forma que vai gerar muito mais eficiência, né, para a sociedade, para a empresa, enfim, em geral, né? Com isso, para a gente finalizar também, queria saber se você tem alguma mensagem para passar para as pessoas que estão buscando inovar,
né, que já estão nesse mercado? E qual que é a mensagem que você traz, assim? Legal. Eh, eu fazia aquelas feiras para aluno de ensino médio, sabe? Quando eles queriam saber, não sabiam qual que é, feira de profissões. Eu fazia feira de profissão. E aí eu dava umas palestras e eu falava assim, gente, vocês precisam ver como o direito é rico, né? Aí eu perguntava para as pessoas, você gosta do quê? Ah, eu gosto de futebol. Sabia que existe direito desportivo? Você pode fazer contrato com um jogador de futebol milionário. Ah, eu gosto de arte. Você sabia que existe propriedade intelectual? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é, por mais que a gente veja que a faculdade, a graduação, né, o direito em si, ele não ensina tudo o que a gente precisa saber para inovar, ele ainda assim é muito rico de saídas. Então, talvez, se você não está achando saída ali no meio jurídico, vai para fora, né? Vai dar uma olhada no que está acontecendo em gestão de projetos, né? De repente você tem alguma ideia. Então, não fique preso ao direito, né? Explore o mercado tem muita coisa interessante, voltada para a criatividade, tem muita coisa legal, né? Então, a gente precisa abrir as portas do direito mesmo, tirar ele daquela coisa muito técnica e trazer ele para a sociedade, né? Enfim, uma coisa mais perto da nossa realidade hoje, né? Então, essa é a minha mensagem. E para aqueles que querem saber mais sobre o seu trabalho, te conhecer. Pode me seguir no Instagram, FWTanous. Depois eu não sei se vai deixar marcadinho. Tem o da Telha de Sumos também, o Instagram da Telha de Sumos. Tem o LinkedIn da Telha de Sumos, o meu LinkedIn. Vai ser um prazer ter vocês aí na rede social para trocar ideia, né? Seguidor também ajuda a gente pra caramba a ter ideia. Então, é isso. E o site www.teljadesumos.com.br. Também lá tem um pouquinho da nossa história. E queria, mais uma vez, agradecer o convite e o carinho de vocês aqui comigo. Nós que agradecemos. Legal, Fernanda. Agradeço também pela presença, por ter vindo, né? E então deixar mais uma vez agora que eu iniciei, no final, aí o marketing vai gostar. Ó, o marketing ali. Inicial, o triplo C, então, curta, compartilhe, comente, né? Então, pode aí no YouTube, no Spotify e Amazon. na Amazon também. Eu só acho que a Então, pessoa tem que comentar o mito da caverna. Pra deixar de homenagem pra você. A pessoa que assistiu até o final então, comenta o mito da caverna. Se você assistiu até o final, coloca lá, #mito da caverna. Boa. Então, pra gente encerrar, Viu? pra gente encerrar, saber que você ficou até o final. Exatamente. Tá? Beleza. Um grande abraço a todos. Obrigada, até a próxima.